Bom dia, meus amores. Vamos iniciar o nosso estudo para essa manhã da nossa Escola Bíblica Dominical. Vocês estão ouvindo essa música de fundo? Eu gostaria de ler com vocês o Salmo de número 78, verso 4, que diz: Não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Esse salmo nos lembra que o nosso Deus é um Deus de maravilhas. E é exatamente a letra do hino que estamos ouvindo ao fundo. As maravilhas divinas. E o hino também tem aquela frase que diz: já nossos pais nos contaram a glória de Deus falando com muito prazer, que nas tristezas e nos grandes perigos, Ele vem ao nosso auxílio, Ele vem ao nosso socorro, Ele vem nos restabelecer a paz. É claro que vocês conhecem a letra desse hino. E ele fala aos nossos corações nesta manhã que as maravilhas divinas que Deus quer realizar na minha vida, na sua vida, foram também realizadas na vida do apóstolo Paulo, o apóstolo aos gentios. E a nossa lição vai retratar no capítulo 14, 16 e 19 de Paulo, de Atos dos Apóstolos, o início do ministério do apóstolo Paulo. E nós vamos recobrar um pouquinho da nossa memória a história de Paulo. Vamos ver as maravilhas que Deus realizou através do seu servo, as maravilhas que Deus realizou com a expansão do reino de Deus aqui neste mundo, as maravilhas que Deus realizou convertendo vidas por onde Paulo passou. E durante todo o trimestre, por onde Paulo passou. E durante todo o trimestre, nós vamos estudar as cartas de Paulo. Vamos estudar a carta aos Gálatas, a carta aos Filipenses, aos Éfesos e aos Colossenses. Serão 4 cartas que estudaremos durante todo o trimestre que hoje iniciamos. Não importa se ele vai levar 4 meses, 5 meses, mas nós estaremos estudando as 13 lições a partir de hoje. E a nossa primeira lição, que está baseada em Atos, não é o estudo do livro de Atos. É o estudo de parte da vida de Paulo que está descrita no livro de Atos. E nós vamos nos deliciar com as maravilhas divinas. O livro de Atos traz realmente parte da história de Paulo, que tem nome Paulo no grego e Saulo no hebraico. Paulo era um homem com cidadania romana, que vivia em Tarso, mas foi educado em Jerusalém aos pés do grande mestre Gamaliel. Pai de Paulo, ou Saulo, era fariseu. Então Paulo também era fariseu por nascimento. E o pai de Paulo ganhou a cidadania romana. Não temos a certeza o porquê disso, mas o que mais se imagina de ser um grande comerciante, estando ele morando em Tarso, uma grande cidade do domínio romano, ganhou a cidadania romana. E essa cidadania era hereditária, então Paulo também era um cidadão de Roma. Paulo era um homem muito culto, falava diversas línguas, mas tinha no seu coração um preceito. Ele era um fiel servidor do Deus dos judeus. E quem era o Deus dos judeus? O nosso Deus. Mas Paulo servia ao nosso Deus como um fariseu. E com isso, ele tinha um grande apego às leis judaicas, que estão sim descritas nos 5 primeiros livros da Bíblia, mas tem toda uma interpretação dentro da agora religião judaica, aquela a quem Paulo seguia. E Paulo, como bom protetor da lei, ele não admitia a nova fé
que surgia a partir de Cristo Jesus. E qual foi a ideia de Paulo? A ideia foi perseguir os cristãos em nome da sua fé. E para isso ele recebeu todo o aval das autoridades judaicas e passou a ser um perseguidor dos servos de Cristo. E nós conhecemos a história. No capítulo 9 do livro de Atos, estando Paulo indo em direção a Damasco, com cartas dos sumos sacerdotes para prender, perseguir, até mesmo tirar a vida, quem sabe, de cristãos, como eles chamavam, seguidores do novo caminho, ele poderia interpelar, prender, levar pessoas para julgamento. E a caminho de Damasco, ele tem aquela grande experiência com quem? Com Jesus. Ele, a caminho de Damasco, tem a visão de uma luz, cai daquele cavalo imponente, no chão ouve a voz de Cristo que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ali, ele ouvindo a voz de Jesus, pergunta: quem és, Senhor? E Jesus responde: aquele a quem tu persegues. E Paulo é tomado pelo Espírito Santo da verdadeira certeza, da verdadeira fé, que aquele a quem ele queria perseguir, na verdade, era o Salvador da sua vida. E ele assim toma decisão ao lado de Cristo. Mas em consequência da forte luz que ele vê, outros que estavam com ele também viram aquela luz, mas ele foi impactado por ela, ele ficou cego, ele foi conduzido por Deus até uma certa casa, onde ali ficou, e depois recebendo, já nos capítulos seguintes do livro de Atos, a visita de Ananias, que foi enviado por Deus até aquela casa, relutante, Ananias foi até lá, relutante ele foi se encontrar com o grande perseguidor dos cristãos, e ali ele orou por Paulo, que foi curado da sua cegueira momentânea, e também ele consagrou a Paulo, ele levou Paulo a fazer uma oração a Deus de conversão. Nós conhecemos toda a história. A partir daí começa o ministério de Paulo. Não em Jerusalém, onde ele não foi muito bem aceito pelos cristãos primitivos, há de se entender. Ele começa a sua trajetória indo para Antioquia, e aí há um lapso de tempo, mas nós não vamos entrar nesse mérito. Em Antioquia, ele é recebido pela igreja de Antioquia, a igreja o recebe com grande prazer, eles passam a trazer Paulo para o seu meio, Paulo prega, Paulo fala, porque ele tinha muita cultura, ele sabia muito das escrituras, mas ele estava apenas começando na sua fé cristã. E ali, em dado momento, os crentes em Antioquia recebem uma visão do próprio Espírito Santo. E nós vamos encontrar isso lá nos escritos dos capítulos entre 11 até o capítulo 13 do livro de Atos. E nós vamos ver que naquele momento a igreja de Antioquia é movida pelo Espírito Santo a enviar para o campo missionário Barnabé e Paulo. E assim nós começamos a nossa lição propriamente dita. Paulo e Barnabé são enviados pela igreja de Antioquia a pregar o evangelho, e eles vão para a região da Galácia, que será a primeira carta estudada por nós esse trimestre. Quero destacar que aos Gálatas não era uma cidade, era uma região, a Galácia, que é o lugar exatamente onde Paulo e Barnabé vão iniciar o seu ministério missionário. E ali na Galácia nós vamos encontrar no capítulo 14, verso 1, as cidades em que Paulo foi, e a primeira cidade que está nesse versículo é em Icônio. E estando ali em Icônio, diz o texto, entraram na sinagoga dos judeus como costumavam fazer, e falaram de tal modo que uma grande multidão creu, tanto judeus como gregos. Essa, minhas irmãs, é a primeira grande maravilha que vamos ver realizada pelas mãos do nosso Deus nesta manhã. Vamos ver Deus fazendo maravilhas, não por Paulo nem por Barnabé,
mas pelo poder do Espírito Santo na vida desses dois homens, fiéis, solícitos, que atenderam ao chamado do Senhor e foram até uma terra estranha, na região da Galácia, e ali eles pregaram o evangelho. Paulo sempre usou essa tática, sendo ele judeu e de grande oratória, e sendo ele de origem judaica e sendo um fariseu, ele tinha vez para falar em qualquer sinagoga que ele chegasse. Então ele usava uma estratégia para falar do amor. Qual era a estratégia? A estratégia era usar seus recursos culturais, porque ele era um homem culto, ele falava diversas línguas, ele tinha uma cidadania romana, então isso dava a ele um certo prestígio, e ele ia direto às sinagogas por onde ele passava, porque sendo de origem de alta estirpe judaica, ele tinha voz nas sinagogas. Ele tinha um título, antes da sua conversão, de fariseu. Então ele era um mestre da lei. Quando ele chegava a uma sinagoga, ele tinha a honra de ter a palavra. E por ser mestre, ele usava essa estratégia. E ele ia às sinagogas. E ali naquela sinagoga, na região da Galícia, ele falava com grande autoridade, diz o texto nos inspira, né, a ver o modo de autoridade, de sabedoria do Espírito, que Paulo falava à grande multidão, e muitos se entregaram a Cristo. Veja, minhas irmãs, que o nosso Deus, usando o seu servo para fazer maravilhas, como quer usar a nós, servas de Cristo, nos nossos dias. A cidade de Icônio não era uma cidade judaica, era uma cidade de gentios. Por que havia uma sinagoga ali? As irmãs vão lembrar que os judeus sempre, como povo, teve por várias vezes, essa situação de se espalharem pelo mundo. Então haviam pessoas de nacionalidade judaica espalhadas por toda aquela terra da época, dos judeus em Roma, dos judeus em Tarso, como era o caso da família de Paulo. Em todo lugar haviam pessoas que professavam a fé judaica. E eles abriam, então, sinagogas, que eram as suas casas de oração em qualquer cidade que eles estavam. Não era um templo, mas uma casa de oração. E ao pregar ali naquela cidade, Paulo com aquele resultado, não é? Paulo e Barnabé com aquele resultado de muitas pessoas aceitando a Cristo, eles se demoraram muito ali naquela região. E naquela cidade eles ficaram, diz o texto no capítulo 14, verso 3, entretanto eles se demoraram ali por muito tempo, falando corajosamente acerca do Senhor, que confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por suas mãos, pelas mãos de Paulo e Barnabé, realizassem sinais e feitos extraordinários. Diz o texto, se as irmãs forem ler todo o capítulo 14, como eu creio que já leram, que Paulo e Barnabé realizavam milagres que até parte de suas vestes podiam ser levadas até os enfermos e eles ficariam curados. Qual é a nossa expressão de espanto sobre isso? Nenhuma. O próprio Jesus disse que os seus servos fiéis fariam maravilhas muito maiores do que ele mesmo, Jesus, havia feito. E acontecia que Paulo e Barnabé estavam sendo reconhecidos como homens de grande poder, de grande fé, de grande expressão. E o que acontece, minhas irmãs, é que ali naquela cidade, como em toda cidade do mundo de então, havia muita idolatria, não é? Havia muito paganismo, muito culto a deuses estranhos. E Paulo, eles começaram a ser considerados até divindades. E Paulo e Barnabé relutaram contra isso, contra esse sentimento que o ser humano tem de colocar sempre aquele aspecto místico nas questões da fé.
E quando tentaram trazer para Paulo aquele aspecto místico nas questões da fé. E quando tentaram trazer para Paulo e Barnabé aquela capa de divindade, eles próprios rejeitaram isso. Eles não queriam que o nome deles prevalecesse. E o que eles disseram àqueles homens? Não nos adorem, não façam isso. Nós não viemos aqui falar de nós mesmos. Nós queremos que vocês conheçam a Cristo e se convertam. E muitas pessoas aceitaram a Cristo através daquela pregação. E eles também saíram daquela cidade e foram pregar o evangelho em Derbe e Listra. E nesse ambiente, várias igrejas nasceram na região da Galácia. Várias igrejas cristãs, não sinagogas, várias igrejas cristãs nasceram ali naquela região. Porque Paulo e Barnabé foram homens de fé. Homens que deixaram que suas vidas fossem canais das maravilhas divinas. Homens que com ousadia, mas não com soberba. Olha a diferença. Soberba, não. Ousadia, sim. Com ousadia, pregavam o evangelho do Senhor. E o Senhor fazia maravilhas com as suas mãos. Através deles, pessoas eram curadas. Uma firme confirmação da própria profecia de Cristo sobre nós, os seus servos, que nós faríamos sinais e maravilhas maiores até daquelas que foram feitas pelo próprio Cristo. Mas nunca esses sinais e nunca essas maravilhas devem servir para exaltar o servo, senão para glorificar a Deus. Foi isso que fizeram Paulo, João. Foi isso que fez cada um dos apóstolos que saíram a falar em nome de Jesus. Nós vamos ver agora uma outra viagem do apóstolo Paulo. Dessa feita não mais com Barnabé, mas com Silas, seu companheiro de viagem. E o que faz Paulo e Silas? Saem de Antioquia e voltam para a região da Galácia. E voltaram para lá. Haviam pregado o evangelho lá, muitos haviam se convertido, eles queriam reforçar a fé daquele povo e voltaram para lá. Mas será que era esse o plano de Deus? E nós vamos ver que uma grande maravilha que Deus faz é fazer com que os seus servos tenham sensibilidade de perceber qual é o plano de Deus para as suas vidas, qual é a direção de Deus. É assim com a minha vida, é assim com a sua vida, é assim com a vida da igreja, é assim com a vida das missões, é assim com a vida da nossa nação. Deus tem um plano para cada um. Deus tem um plano para a obra que Ele quer que realizemos no seu reino. Mas precisamos ter sensibilidade de perceber a direção de Deus. Paulo volta à região em que ele havia pregado, muitos haviam se convertido, sucesso absoluto, não é isso que Deus quer. Verso 7, verso 6, voltaram para a região da Galácia, mas foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Ali, não era ali que Deus os queria. Foram então para Mísia, outra cidade da região, mas, diz o texto, o Espírito Santo não lhe permitiu pregar o evangelho ali. Como assim? Mas não é o desejo de Deus que todos aceitem a Cristo? Havia um plano de Deus. E Paulo, estando ali em Troade, uma outra cidade daquela região, verso 9, Paulo teve uma noite uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia. Como assim? Os macedônios, eles tinham vestes muito específicas, que logo eram identificados. Nós temos regiões em que as pessoas são muito identificadas facilmente por suas vestes, como, no caso, os orientais, como os africanos. Claro que todos nós, no mundo moderno em que vivemos, globalizado, todos vivemos quase que muito parecidos. Mas existem características que identificam certas vestimentas a alguma região, como a Índia, não é? A gente logo identifica pela vestimenta.
E o macedônio, então, se apresentou a Paulo numa visão do Espírito Santo, com vestes que já o identificavam como tal. E diz o texto que o macedônio lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Não era uma visão qualquer. Era Deus impondo o seu plano de reino, de evangelização para Paulo, aquele grande missionário que estava no início da sua trajetória missionária. E Deus o estava orientando. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Veja a sensibilidade de Paulo. Ele não disse: mas Macedônia? Eu estou aqui numa região profíncua, onde eu preguei o Evangelho, muitos aceitaram a Cristo. O que eu vou fazer na Macedônia? Vocês estão lembrados de Filipe? Pregava em Samaria, muitos aceitaram a Cristo, e Jesus, o Espírito Santo de Deus, veio a Filipe e disse: sai daqui, e levou Filipe para a beira de uma estrada. Ele encontrou um homem numa carruagem, lendo a palavra sem entender. E ali ele ofereceu ajuda, aquele homem se converteu, aceitou a Cristo. E quem era aquele homem? Um etíope, um grande líder político da rainha da Etiópia. E o evangelho foi para aquela região ser pregado ali pelo etíope. Deus queria que Filipe pregasse ao etíope, para que ele chegasse na sua terra, ele era uma autoridade, e levasse a palavra do evangelho. Deus quer que eu vá pregar em algum lugar, ele pode me indicar isso, através de uma palavra, através da leitura da Bíblia, através de uma pregação, através de um apelo missionário, através de uma percepção da necessidade da minha vizinha, do meu vizinho, do meu colega de trabalho, do meu colega da sala de aula, de um parente. Deus nos traz muitas vezes recados. Quero que você faça isso, quero que você faça aquilo. Mas qual tem sido a nossa sensibilidade em ouvir a voz de Deus? Aqueles servos do Senhor tiveram sensibilidade. Não era mais na Galácia que Paulo deveria ficar. Passa a Macedônia e nos ajude. Que ajuda maior podemos dar do que a pregação do Evangelho? Estamos vivendo um tempo em que todas as pessoas estão sobressaltadas. Muitas palavras de ânimo precisamos dar para amigos que nos ligam, mandam mensagens, expressam sua dor, seus medos. É uma oportunidade que temos de falar do amor de Deus. Muitas vezes somos impedidos de falar e não entendemos por quê. É porque Deus tem um plano para as nossas vidas. Ele quer, siga nessa direção, não vá para cá, não vá para a Ásia, vá para a Macedônia. Pregue aqui, fale do meu amor. Claro que devemos falar do Evangelho a tempo e a fora de tempo, seja em qualquer lugar que estivermos. Devemos testemunhar do Evangelho, mas existem planos que Deus estabelece para as nossas vidas. E aqui nós encontramos o Espírito Santo de Deus direcionando o Evangelho e a sua expansão. E Paulo teve sensibilidade, juntamente com Silas, de seguir aquele direcionamento, de seguir aquela visão. Não era só uma visão espiritual, uma visão milagrosa, uma visão extraordinária. Ali estava um plano traçado por Deus. Quando Paulo passou a Macedônia, o evangelho se expandiu. Quando Paulo passou a Macedônia, ele alcançou uma região que antes poucas pessoas haviam ouvido falar de Jesus. E ele alcançou pessoas e estabeleceu igrejas ali. Nós vamos ver que uma das igrejas que vamos estudar as cartas a qual Paulo escreveu, nós vamos estudar as cartas de Éfesos e Filipos, que é nessa região em que nós vamos agora penetrar com Paulo. E vamos ver quando Deus fala aos nossos corações
nós devemos obedecer, nós devemos seguir. Vamos ver que com essa sensibilidade também de perceber o quanto o Evangelho é uma ajuda, é um auxílio bem presente na angústia que nós podemos dar àquelas pessoas que nos cercam. Passa a Macedônia e nos ajude, falou aquele jovem vestido com roupas reconhecidamente daquela região. Estamos ouvindo gritos de pedido de socorro de todos os lados nesse mundo em que vivemos. E o socorro nós temos. O nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E o nosso Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vamos ajudar? E diz o texto no verso 12, capítulo 16. E dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia. E é uma colônia, e estivemos alguns dias nesta cidade. Estando ali em Filipos, Paulo e Silas, diz o texto, no sábado, saíram para fora das portas da cidade, para a beira do rio, para orar. Por que para a beira do rio, minhas irmãs? Porque em Filipos não havia sinagoga. E se tivesse sinagoga, qual era a estratégia de Paulo, que vimos lá no início da nossa lição? Ele, como fariseu, tinha voz nas sinagogas. E ele tomava a palavra, começava a falar como se fosse um fariseu, mas emendava na pregação do evangelho. Só que ali não havia sinagoga. E qual era o costume, então, do povo? Eles iam à beira do rio e ali se reuniam. E Paulo e Silas foram para lá para fazer as orações costumeiras que sempre faziam. E ali havia um grupo de mulheres, uma MCM daquele tempo. Uma mulher cristã em ação, ou missão, melhor dizendo, sem que ainda conhecessem a Cristo, mas estavam interessadas na pregação de Paulo. E Paulo começou a ensinar as mulheres. Veja como Paulo é sensível. Naquele tempo, vou ensinar as mulheres. Que mulher que nada. Naquele tempo, mulher não contava nem número, nem censo populacional, quanto mais se prender a falar a mulheres. Mas não, Paulo não tinha essa visão preconceituosa. Paulo tinha estratégia para pregar o evangelho e tinha sensibilidade, tinha visão dada pelo Espírito para falar do amor de Deus. E diz o texto que ali se ajuntaram muitas mulheres para ouvir a palavra do Senhor. A palavra do Senhor. E uma especial é destacada. Capítulo 16, verso 14. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, portanto uma comerciante de muitos poderes aquisitivos. Ela era uma mulher da cidade de Tiatira, mas que morava em Filipos e que servia a Deus. Não servia a Cristo ainda, mas ela tinha uma iniciação na crença no Deus verdadeiro. Ela tinha ouvido falar do Deus verdadeiro. Ela não conhecia a Cristo, mas já tinha no seu coração um campo preparado para ouvir a mensagem do Evangelho, porque ela servia ao Deus verdadeiro. Ela não era dada a idolatrias muito comuns na sua cidade naquela época. E ela ouviu falar do Senhor Jesus através da mensagem de Paulo, diz o texto. E lhe abriu o coração para que estivesse atenta a tudo que Paulo dizia. E não só abriu o coração para ouvir, mas também abriu o coração para aceitar a Cristo. E diz o texto que aquela mulher aceitou a Cristo como Salvador. O texto diz que ela foi batizada e rogou a Paulo que fosse à sua casa. Que mãe que recebe Cristo no coração e não quer que toda a sua casa tenha a mesma graça? Que mãe que não quer que o seu esposo conheça a Cristo, seus filhos conheçam a Cristo, sua família aceite a Cristo? E foi o que aquela mulher fez. Ela convidou os missionários para irem à sua casa. Ali eles pregaram, diz o texto, e toda a sua casa aceitou a Cristo e foi batizada também.
Lídia e toda a sua família aceitou a Cristo, foi batizada. E o que tornou-se a casa de Lídia? Lembra antigamente? Antes de uma igreja, tinha uma congregação. Antes de uma congregação, o que tinha, minhas irmãs? Um ponto de pregação. Não era assim antigamente? A gente não falava culto nos lares, grupo de interesse, pequenos grupos. Qualquer culto nos lares que se estabelecia rotineiramente se chamava ponto de pregação. E geralmente desses pontos de pregação nascia uma congregação. E uma congregação que logo se transformaria numa igreja. Quem é dos antigos, quem brincou de atirei o pau no gato, sabe do que eu estou falando. E ali na casa de Lídia foi formado o primeiro ponto de pregação na cidade de Filipos. E ali aquela irmã, agora serva do Senhor Jesus, que tanto se interessou pelo evangelho e queria tanto sua família convertida, e assim aconteceu, ela insistiu com Paulo e Silas para que permanecessem em sua casa. E dali eles saíam a pregar na cidade. E o que aconteceu naquele lugar? O evangelho foi pregado. Muitas pessoas aceitavam a Cristo. Paulo, pregando o evangelho na cidade de Filipos, também teve pessoas que, ouvindo a palavra, reconheciam Cristo como Salvador. As maravilhas divinas foram pregadas ali, foram ensinadas ali. E igreja foi implantada ali, na casa de Lídia. Uma igreja que cresceu, uma igreja para quem Paulo depois escreveu uma carta. E vamos estudar essa carta durante esse trimestre, aos Filipenses. E ali aquela igreja pôde ser uma célula para a expansão do evangelho. Agora nós vamos encontrar Paulo na cidade de Éfeso. E ali nós vamos ver também coisas maravilhosas feitas pelo nosso Deus. Maravilhas divinas feitas pelo nosso Deus na expansão do evangelho. Nos capítulos 17, 18, nós vamos ver Paulo indo a várias regiões, a Tessalônica, a tantas outras regiões em que Paulo pregou o evangelho do nosso Deus. Mas nós vamos pular para o capítulo 19, porque na nossa lição de hoje nós estamos viajando com Paulo pelas cidades onde futuramente ele escreveria cartas às igrejas ali, organizadas por ele e por outros obreiros também. Então nós vamos encontrar com Paulo no capítulo 19 do livro de Atos, agora na cidade de Éfeso, verso 1. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou em Éfeso e achando ali alguns discípulos. Ele chegou na cidade de Éfeso e já encontrou irmãos em Cristo ali, e ele pregava o evangelho àqueles irmãos. Ele pregava a palavra do Senhor, ele reforçava naquela vida que ele encontrou ali, naquelas vidas, o verdadeiro evangelho de Cristo. E era um professor, um mestre. Por isso ele tinha esse intuito também, não só de pregar o evangelho, como também discipular vidas, como também preparar pessoas para que exercessem o ministério, para que trabalhassem também como evangelistas. Paulo tinha essa característica, esse dom, não só de evangelista, como também de mestre. Por isso ele escreveu cartas que fazem parte do Novo Testamento, quase que a metade do Novo Testamento são os escritos de Paulo. E é exatamente por isso que na lição de hoje pela manhã, nós vamos procurar em Atos dos Apóstolos vários capítulos que retratam o ministério de Paulo. Porque Paulo foi um servo do Senhor, usado pelo Senhor. Ele se deixou usar. E se deixou usar como evangelista, como missionário, como escritor da palavra, como alguém que se preocupou em discipular, doutrinar e esclarecer
com a sabedoria que Deus lhe concedeu, muitas teorias, teologias, ensinamentos da nossa fé, doutrinas que embasam a nossa vida cristã até os nossos dias. Isso tudo aconteceu porque Paulo se deixou usar. No capítulo 19, verso 11, temos o nosso texto áureo da manhã de hoje. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. As maravilhas divinas que cantamos no início do nosso estudo dessa manhã, ou pelo menos ouvimos a melodia, lembramos desse hino. Deus faz maravilhas em nossas vidas, mas Ele quer fazer também maravilhas através das nossas vidas. E foi isso que Paulo permitiu que Deus fizesse, usasse para ser um canal de bênçãos, de transmissão, de revelação das maravilhas do nosso Deus. Nesta manhã nós estaremos sendo desafiadas, irmãs, a sermos também como Paulo, um instrumento. E para isso nós precisamos ter convicção da vontade de Deus para as nossas vidas e nos submetermos à direção de Deus. Precisamos nos colocar nas mãos de Deus como instrumentos de salvação, propagação do Evangelho de Cristo, aonde quer que possamos estar. E precisamos também objetivar o nosso crescimento e o crescimento do nosso irmão, o crescimento do nosso próximo, para que ele venha a também, reconhecendo Cristo como Salvador, crescer na graça e no conhecimento da fé em Cristo Jesus. Que nós sejamos como Paulo, um instrumento de bênçãos nas mãos do nosso Deus. Beijo.